Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Silvana Pires, para quem não me conhece, e hoje eu vou trazer para vocês algo que aconteceu comigo e que mais uma vez eu dei um salto na minha expansão de consciência e recebi uma grande lição. E eu gostaria de dividir isso com vocês porque esse canal, eu sempre falei para vocês que é um canal de experiência. Quando eu comecei esse canal, foi para dividir essas coisas com vocês, mas eu me tornei terapeuta no meio do caminho e acabei dividindo com vocês também a questão da mentoria, da terapia, de várias coisas, vários acontecimentos, né, que acontecem dentro da minha vida, dentro da minha história como profissional. Bom, hoje eu tive uma experiência que foi algo assim muito revelador e desde a hora que eu acordei até agora, eu não consigo parar de pensar nisso, de como nós somos falhos, né, em pensar que estamos sozinhos nas situações que a gente vive. Não sei se vocês sabem o que significa o que eu vou falar para vocês, mas vou tentar explicar aqui do meu jeito sobre sonhos lúcidos. O que é um sonho lúcido? É quando você acorda dentro do sonho. Você está dormindo e começa a sonhar. E de repente você acorda, só que você não abre o olho, porque você continua dormindo. E você fica sonhando, sabendo que está sonhando, sabendo que está acontecendo aquilo, mas você não acordou ainda. E foi isso que aconteceu comigo. E eu vou contar isso para vocês. E isso me despertou sobre sabotadores, sobre como a gente vê a centelha divina, como nós vemos Deus, como a gente limita os nossos limitadores espirituais e foi algo assim tremendo. Bom, sem mais delongas, vou contar para vocês o que aconteceu. Antes de eu começar a contar a história e dizer para vocês o que aconteceu, você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, clica naquele sininho que tem ali, porque o YouTube não está entregando mais vídeos para quem não tem o sininho de notificação. Então, clica no sininho para que você possa ser notificado dos vídeos que vão chegar aqui no YouTube. E outra, gente, dá o seu like. É só isso que você pode fazer do ensinamento que eu vou te dar aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Bom, eu sonhei assim. Eu vou dizer que é sonho porque eu estava dormindo, né? Mas se eu fosse, sem esse entendimento que eu tenho hoje sobre o que é um sonho lúcido, se eu fosse falar algum tempo atrás, eu diria que foi uma visão que eu tive. Mas vamos falar sobre sonhos. Eu estava dormindo e de repente eu comecei a ver imagens do universo. Gente, essas imagens elas estão muito dentro de mim porque eu acho lindo, lindo, lindo. Então eu estou sempre procurando imagens, assim, o meu histórico, tanto no Google como aqui no YouTube, é sempre sobre esses temas, né? Porque eu gosto. Então, me encanta o fato de que existam tantas estrelas, tantas galáxias, tantos planetas, enfim, eu fico assim impressionada. Então eu vejo muito isso. E nesse sonho eu comecei a ver essa imagem das galáxias, das estrelas, enfim, do cosmos. Eu comecei a ver no sonho. E eu comecei a me admirar mais ainda do que quando eu estou lúcida, né? Estou acordada admirando. Então eu comecei a admirar numa profundidade muito intensa aquela beleza, aquela grandeza toda. E no sonho eu disse assim: Deus, como tu és maravilhoso em criar tudo isso. E quando eu falei isso, essa imagem do cosmo, ela se fechou e ela se transformou, todos aqueles pontos, né, de luz que eu estava vendo, ela se transformou como um chiclete que volta. Ela se transformou na imagem de um homem. E, logicamente, justamente pelas minhas crenças limitantes, esse homem se parecia com Jesus, mas não é essa a mensagem que eu quero passar. Eu quero, porque escutem todo o sonho para vocês entenderem. E aí essa imagem se transformou num homem e esse homem falou comigo. Ele disse assim: você acha que eu sou muito grande, mas eu também sou homem. Falou assim comigo, né? E aí eu falei assim: sim. Na minha resposta foi assim: sim, tu és Jesus. E naquele momento, aquilo não me pareceu real. E a imagem se transformou de novo no cosmo. E depois ela voltou, só que ela não voltou
com a mesma imagem humana. Ela voltou com a imagem de uma outra pessoa, totalmente diferente de Jesus. E aí aquela imagem ela começou a abrir e fechar, e cada vez que ela voltava com uma imagem de homem, e uma dessas imagens era eu. E quando isso acontecia e abria, eram ícones, sabe? Como pessoas iluminadas, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, mas que eu conheço a história dessas pessoas, pessoas que fizeram algo grandioso, né? Pessoas comuns, como uma mulher lavando roupa, sabe? Pessoas, enfim, de várias maneiras, e de repente aquela imagem se transformou em mim, né? Era eu, e aquela imagem se abriu de novo no cosmos, sabe? E o Senhor disse assim, ó, eu estou em todos os lugares. Ele falou assim, estou em todos os lugares, em tudo e em todos, e em você. Gente, quando isso falou pra mim, eu, tipo, meio que despertei, fui acordando, sabe, com aquela imagem. E nesse momento, nesses primeiros segundos depois que eu acordei, eu fiquei pensando, eu preciso anotar isso, eu preciso anotar isso, eu preciso anotar isso, porque eu vou esquecer. Mas aquela imagem não saiu de dentro de mim. E aí comecei os meus afazeres, o que eu tinha que fazer aqui, eu ia começar a atender na mentoria 10 horas da manhã, então eu comecei a fazer tudo o que eu tinha que fazer, porque eu precisava me adiantar, né? E aquela imagem foi saindo, e de repente, quando eu fui me arrumar para trabalhar, e aí eu comecei a pensar em tudo aquilo, e aquilo começou a fazer uma sequência de coisas dentro de mim, assim, né? Que eu falei assim, caraca, que alegria, que felicidade, né? Que gratidão que eu tenho de ser eu, sabe? E a questão é essa, por que eu me sinto feliz de ser eu? Porque eu tenho esse conhecimento. Deus se revelou para mim como todo, Deus se revelou para mim como todas as coisas que há. Não limitou a minha história com Deus numa sequência religiosa. Eu já fui religiosa, vocês sabem disso, mas hoje eu não sou mais religiosa. E graças a Deus eu não tenho mais essas questões, esses questionamentos dentro de mim. Mas o que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes as pessoas se sabotam porque elas entendem que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que esse Deus ele não vai olhar para você. Esse Deus tão grande, tão grande, tão grande, do tamanho do universo, ele não tem tempo para cuidar de você, ele não tem tempo para te orientar, ele não tem tempo para mover algo a seu favor, ele não tem tempo para te ensinar, para te levar para situações em que você vai aprender algo dele, você acha que você é pequeno. E aí vem os sabotadores, né? Porque um dos grandes sabotadores, né, da espiritualidade é o não merecimento. Porque a pessoa olha e fala assim, eu sou muito pequeno, né? E aquela imagem, ela vinha do pequeno para o macro, do micro para o macro, sabe? E aquela imagem me trouxe assim uma verdade tão grande de pensar assim que tanto o universo é grande como eu sou grande e tanto o universo é pequeno como eu sou pequena. Sabe? Então não existe esse tamanho, não existe essa distância e que as pessoas colocam delas para com Deus, né? E aí veio a questão da centelha divina. E logo em seguida, eu recebi uma ligação de uma das minhas mentoradas. Essa mulher, ela me procurou alguns meses atrás, dizendo para mim que ela queria fazer a conexão dela com a centelha divina. E é isso que eu faço, né? Eu trago a pessoa de qualquer situação que ela tiver e subo a vibração dela até ela conseguir fazer essa conexão com o todo, essa conexão com Deus. Esse é o meu trabalho. Eu faço isso um passo a passo. É um processo em que eu levo a pessoa a ter esse entendimento que eu tenho hoje, desse Deus maravilhoso, criador de tudo que é, fonte de todas as coisas e minha fonte também. Eu vim de lá e vou voltar para Deus. E isso está escrito na Bíblia, né? Que o Espírito ele é de Deus, ele volta para Deus. E esse Espírito que está em mim, que é a minha centelha, ele vai voltar para o Criador. No momento certo eu vou estar retornando. E né, no momento de eu retornar, todas as pessoas que passaram por mim, todos que me ensinaram grandes coisas, né? Todos os acontecimentos, toda a sabedoria que eu tive nessa encarnação, se existe outras em outras encarnações, enfim, toda a história que ficou no meu espírito volta para Deus como sabedoria.
E esse todo entendimento, né, que eu tenho hoje, eu passo para as pessoas. E essa cliente, eu nem vou chamar de cliente porque ela se tornou uma grande amiga, mas ela faz mentoria comigo. Há alguns meses atrás ela me pediu que queria fazer a conexão dela com a centelha divina, mas assim, era muita crença limitante, muita crença limitante. E assim, era inconcebível para essa mulher dizer eu sou Deus. Ou Deus habita dentro de mim, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Isso não cabia dentro do sistema de crenças dela. E a gente foi fazendo aquele processo, fazendo as transformações, as técnicas, tudo, e até o momento em que ela conseguiu fazer a conexão com a centelha divina. E existiam algumas coisas na vida dela que ela não conseguia soltar, ela não conseguia entregar para Deus, ela queria fazer do jeito dela, sabe? Aquelas pessoas que são sistemáticas, que acham que tem que ser do jeito dela. E o nosso maior trabalho dentro dessa história toda foi fazer com que ela deixasse o controle, né? Porque um dos nossos sabotadores é esse, a gente quer estar no controle de tudo. E quando nós entregamos as nossas vidas, as nossas histórias, né? As nossas enfim, a nossa história como humano, né? Para que a centelha venha nos ensinar o caminho que nós viemos percorrer, né? Porque cada um de nós tem uma missão e nós viemos para percorrer um caminho e nós temos o livre-arbítrio, ou a gente solta e deixa Deus agir na nossa vida e nos ensinar, né, o que viemos fazer para nos iluminar, ou a gente fica fazendo do jeito da gente. E essa mulher era muito fechada dentro do controle. E assim haviam coisas assim que ela não conseguia fazer de jeito nenhum. E essa manhã ela me ligou e disse para mim assim que ela estava maravilhada porque depois de todo esse processo, né, agora finalmente ela conseguiu soltar e entregar as situações porque ela estava com problemas no trabalho e com os filhos também que estão sempre brigando enfim, né, era a história dela. E ela estava maravilhada assim com as atitudes que ela estava tomando porque parecia que nem era ela. Mas foi um processo, ela aprendeu a soltar. E essa mulher, ela estava assim, muito fechada dentro do trabalho, ela não conseguia inovar, ela tem uma empresa, e essa empresa não fluía, ficava sempre na mesmice. E aí, o que aconteceu quando ela fez essa conexão com a centelha? Ela conseguiu obter sucesso e a vida dela financeira mudou, mas algumas questões familiares ela não conseguia fazer a mudança. E chegou um ponto que ela disse assim, eu vou deixar, eu não vou mais opinar, eu não vou mais me incomodar, eu não vou pensar mais nisso, eu vou soltar isso para que Deus trabalhe nessa situação. E ela realmente fez isso com algumas técnicas que eu ensinei para ela conseguiu soltar essa história. E hoje ela me ligou contando que ela tinha obtido a vitória, né? Tanto dela ter conseguido soltar, quanto de ver as coisas se resolver entre os filhos, né? Resolver dentro da família dela. E aí, assim, junto com aquela visão que eu tive, mais esse telefonema, eu fiquei assim, caraca, meu, sabe? A gente pensa que Deus não está se importando com cada um de nós. A gente pensa que Deus é muito grande, que Ele não vai se preocupar com os nossos problemas pequenos, diante de uma guerra que está no mundo, diante da pandemia, diante de todos os acontecimentos, que Deus não vai se preocupar com você, só que você esquece de uma coisa. E hoje eu vim aqui para te lembrar dessa coisa, tá? Você foi criado por Deus, você nasceu de Deus, você é a centelha. Eu vou falar da minha centelha para a sua centelha. Você é uma centelha, quer dizer que você já esteve na fonte, você está vivendo uma experiência humana. E Deus, o todo, a fonte, né, criativa, Ele sabe quem você é. Ele sabe todas as suas fraquezas. Ele sabe as suas limitações, ele sabe os teus sabotadores, ele sabe tudo isso. E quando você olha dessa forma, que ele tem esse cuidado com você e um pouco dele está dentro de você, não tem como você desconectar isso. Porque Deus é onisciente, ele está dentro de você, tudo que tu pensa, tudo que tu sente, tudo que tu vive, seja bom ou ruim, Deus está conectado com você, a sua vibração, numa questão energética, a sua energia está conectada com a energia do todo. E aí quando você pensa isso, quando você entende que você é o todo e o todo é você, eu estou no Pai e o Pai está em mim, quando você pensa isso, quando você sente isso, então você é acolhido.
acolhido em amor. E quando você se aconchega nesse amor e você solta isso, a sua centelha, o Deus, a centelha de Deus que está dentro de você vai agir na sua mente, no seu intelecto, na sua alma, no seu espírito, vai abrir os teus olhos, vai te iluminar para que você possa achar a solução daquilo que você tem que fazer. Muitas coisas não acontecem na vida da gente porque nós queremos fazer do nosso jeito. Essa que é a história. Maior sabotador, controle. 2, não merecimento. Você achar que você não merece a divindade. Dentro da minha terapia, eu tenho alguns exercícios onde as pessoas precisam repetir essa frase, eu sou Deus. E eu me lembro que quando eu comecei, gente, essa palavra doía meus ouvidos, não dava para mim. Era muito forte, era como se eu estivesse falando uma heresia. Mas hoje eu entendo isso. Hoje eu entendo que eu sou Deus porque Deus habita dentro de mim. O que mais que eu sou? Eu sou um pedaço de carne? Eu sou células, ossos, o que é nervos? Eu sou isso? Não, isso é da terra, isso vai ficar na terra. Só o que sobra é a minha centelha, só o que sobra é Deus que está em mim, porque a Bíblia diz que o Espírito ele é de Deus, ele volta para Deus, então é isso que volta, é isso que vai, é isso que vem, e isso é eterno. Então Deus está sabendo de tudo que está acontecendo na sua vida. E hoje eu quero te convidar para que você venha entender isso, que você inculque isso que eu estou te contando, que Deus é o universo. Por que ele é o universo? Porque ele é a fonte de todas as coisas. Então junta tudo, é Deus. Mas ele também é você. Deus é o mar, mas ele também é um copo d'água, né? Deus é a chuva, né? E Deus é tudo, Deus está em tudo e em todos. Eu não sei muito bem se eu consegui me expressar, sabe? De falar para vocês assim como que isso é grandioso, é forte de você ter esse entendimento. E eu vou contar uma outra história de uma outra cliente minha. Ela se separou do marido, uma mulher linda, bonita, tem uma criança. E ela se separou do marido e a gente começou o processo de mentoria porque ela queria que eu fizesse o divórcio energético com ela. E aí eu falei assim para ela, vamos fazer assim, nós vamos fazer todo o processo e quando chegar na hora exata que for o momento certo, a gente faz o divórcio energético. Mas primeiro você precisa fazer a sua conexão com sua criança, você precisa curar a tua alma que está machucada, entrar dentro do processo e no momento certo a gente faz o divórcio. Ela, tá ok, começamos a fazer o processo. Essa moça se separou do marido, foi morar na casa da mãe com um filho pequeno e estava muito revoltada, muito sofrida por conta dessa separação. E aí eu comecei a ensinar para ela as coisas que ela tinha que fazer. Ela foi para o primeiro passo da mentoria, porque são 5 etapas, né? Foi para o primeiro passo. Quando ela entrou no segundo passo, ela conseguiu o trabalho dos sonhos dela. Na empresa que ela queria, trabalhar em casa, home office, ficou em casa, cuidando do filho e ainda trabalhando. E ganhando o que ela queria ganhar. Então, eu escutei um áudio dela, assim, ela chorando. Ai, Sil, obrigado. Mas não tenho o que me agradecer, porque eu só mostro o caminho. As coisas só acontecem se a pessoa fizer as técnicas. Se a pessoa fizer o que eu estou ensinando, a energia dela vai mudar, o coração dela vai mudar, o campo vibracional dela vai mudar e automaticamente ela vai atrair novas coisas. Então, esse trabalho que Deus me deu agora, costurando com o começo do vídeo, né? Esse trabalho que Deus me deu, que é levar você para fazer essa conexão com o todo, levar você a curar a sua alma, a fazer sua conexão com a criança, a reprogramar sua mente, né? A reprogramação emocional, tudo isso é uma cura e tudo isso é uma honra muito grande Deus ter me dado essa missão, a fazer isso. E hoje eu acordei dizendo para mim mesma, eu sou muito feliz de ser eu, costurando, né, no começo do vídeo, né, eu sou muito feliz de ser eu. Por que eu sou feliz de ser eu? Porque eu podia ter uma outra profissão que eu não tivesse esse contato com o ser humano. E essa missão é linda, de levar a pessoa a ter o encontro dela com Deus, com a centelha divina que está dentro dela. Isso é tremendo, é maravilhoso. Então eu amo cada minuto da minha vida. Eu sou feliz com quem eu sou.
As coisas fluem naturalmente para mim, porque eu busco para que essas coisas aconteçam naturalmente na minha vida. E eu tô aqui hoje para dividir isso com você. Não coloque limites com Deus, não põe esses limites. Esses limites são os teus sabotadores. É o teu sistema de crença que muitas vezes te impede de conquistar aquilo que você quer. Então, para com isso, para hoje com isso. Comece a entender que Deus é o todo, mas Deus é você. Comece a dizer para você mesmo, eu sou Deus. E quando você fizer isso, pode ter certeza que a tua centelha, ela sabe o que é melhor para você. Ela sabe o melhor caminho, ela sabe a melhor casa, ela sabe tudo. Ela sabe o melhor carro, ela sabe o melhor marido, ela sabe a melhor esposa, ela sabe a melhor maneira de você agir. Ela sabe o que é bom, ela sabe o que é maravilhoso. E esse tudo bom, maravilhoso, perfeito, ela quer para você. Você não pode pegar, porque não é ela que faz, é você que faz quando você dá liberdade para a energia do divino agir em você. Entenda que Deus é criador. Criador. E se você tem uma gota dele, uma centelha dele dentro de você, você também é criadora. Você cria a sua realidade. Você transforma a sua vida através desse conceito de saber que Deus está dentro de você e que você pode criar. Você pode criar uma nova, não importa o ponto que você esteja, você pode criar uma nova realidade. Vocês me conhecem, sabem o ponto em que eu comecei. Eu posso dizer que era -1, não era nem 0, era -1, porque não tinha jeito de eu sair daquela situação. E há 6 anos atrás eu estava numa esquina com a vida toda derrotada, vendendo cachorro-quente. E hoje eu vivo uma vida tranquila. Ainda não é tudo o que eu sonhei, mas eu estou trabalhando nos meus sonhos. Mas já é algo que eu nem imaginava quando eu estava lá, passando necessidade, e consegui transformar a minha vida. E o tempero, né, o sal da história toda, porque você pode botar muito tempero, mas se não botar um pouquinho de sal não fica bom. O sal de toda a história foi esse, é entender que Deus habita dentro de mim. E não da forma que eu tinha sido ensinada até naquele momento. E isso fez total diferença na minha vida. Então esse é meu recado. Deus é o todo. E o todo é você, tá bom? Não entendeu? Assiste de novo o vídeo, compartilha, tá, gente, esse vídeo. Assiste de novo, vê se essas palavras que eu te falei faz sentido para você, tá? Ó, um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo, compartilha esse vídeo, tá bom? Ó, beijo!